Escopo aberto ou fechado? Como contratar desenvolvimento de software? Semana passada falamos sobre os critérios que você pode usar para selecionar seus fornecedores de desenvolvimento de software e mostramos os diversos cuidados que você deve tomar. Apesar disso, mesmo tomando todas as precauções possíveis, contratar um projeto de software é sempre um risco. Toda vez que você inicia um novo projeto de desenvolvimento, corre o risco de estar na seguinte situação daqui a 6 meses. 70% do valor do projeto já está pago para o fornecedor e você ainda não recebeu nada realmente útil. Pode parecer absurdo, é mesmo uma situação muito ruim, mas acredite em mim, acontece e muito nesse mercado. Então, como eliminar esse risco? É sobre isso que vamos falar hoje. Me fala aqui nos comentários, você acha que projetos de escopo aberto podem funcionar melhor do que projetos de escopo fechado? Já deixa um like para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas que se interessam por esse tema. Uma conhecida pesquisa da Harvard Business Review mostrou que 70% dos projetos de software atrasam e custam mais do que o planejado. Ou seja, podemos dizer que a maioria dos projetos tem problemas. Mas por que isso acontece? Eu vou falar sobre 3 fatores de risco que prejudicam o andamento de projetos de software. O fator número 1 tem a ver com o que falamos no vídeo da semana passada. Você contratou um fornecedor ruim, sem capacidade de entregar. Isso pode acontecer de diversas formas. Às vezes, depois de meses de projeto, o fornecedor não conseguiu entregar absolutamente nada funcionando. A tecnologia, a gestão do projeto, a comunicação com as áreas internas da sua empresa, as integrações necessárias ou algum outro desafio que o fornecedor subestimou se mostrou um impeditivo tão grande que eles simplesmente não conseguiram fazer nenhum progresso. Outra situação muito comum é o desenvolvedor ter entregue partes do software ou até ele todo, mas com uma qualidade inaceitável. Muita gente está entregando software cheio de bugs e problemas, incluindo problemas de segurança e performance. E para deixar bem claro, todos os softwares têm problemas. Não estamos falando de pequenos bugs ou problemas de performance, mas de um cenário realmente catastrófico. Muitas vezes fomos chamados para resolver problemas num projeto de desenvolvimento de software e tivemos de dar a triste notícia para o cliente. Olha, o código que seu fornecedor deixou aqui é tão ruim que preciso reescrevê-lo. Não vamos aproveitar praticamente nada do que foi feito. Infelizmente, essa é uma situação muito comum. Contratar um fornecedor incapaz de fazer a entrega é o pior cenário que pode acontecer. Dificilmente um fornecedor que trabalhou por meses num projeto e não conseguiu entregar nada vai fazer alguma coisa que resolva o problema. Como ele provavelmente já gastou o dinheiro que recebeu, vai prometer soluções e continuar trabalhando, mas vai estar apenas ganhando tempo. Geralmente essas situações vão ser resolvidas por meios jurídicos. Um segundo fator muito comum que atrasa projetos de software é a mudança de escopo. Eu diria até que esse cenário é o mais comum. O escopo mudou durante o projeto. Isso acontece porque é muito difícil definir em detalhes o escopo do software. Já falamos sobre isso algumas vezes aqui no canal. Ao começar um grande projeto de software, só temos uma certeza: você vai mudar de ideia. Eu nunca vi um projeto com mais de 3 meses em que o cliente não tenha mudado de ideia durante a execução. Não importa quanto esforço você faça em planejamento e projeto, você vai mudar de ideia. Mesmo quando você acha que já tem tudo definido e todas as telas já foram desenhadas e validadas, só quando você começa a ver as coisas funcionando é que percebe os detalhes que faltaram. E o terceiro fator, que também é bastante comum, é o escopo não estar claro e bem definido. Como é muito difícil definir escopo, há um momento em que o cliente e o fornecedor se cansam de conversar sobre os detalhes e simplesmente assumem que estão se entendendo. E só durante o desenvolvimento é que os problemas vão aparecer. Isso gera o pior tipo de discussão que existe. Aquela em que o fornecedor acha que algo está fora do escopo contratado, enquanto você tem certeza que isso estava combinado desde o início. Mas deixa eu te contar um segredo. É impossível planejar software dessa maneira, combinando todos os detalhes. Como eu acabei de dizer, você vai mudar de ideia. Veja a pesquisa da Harvard Business Review, que apontou os atrasos em projetos de software. Foi feita com gigantes desse setor. Se multinacionais especializadas em desenvolvimento de software e que têm recursos praticamente infinitos erram 70% de suas estimativas e planejamentos de projetos, por que você acredita que você vai acertar nos seus? Como resolve isso então? Será que existe uma maneira de tornar aceitável o risco de iniciar um projeto de desenvolvimento de software? Existe uma solução para esse problema. Ela consiste na combinação de 2 coisas: contratos de escopo aberto e entrega contínua. Em um contrato de escopo aberto, você paga o fornecedor por seu tempo e não pelo software entregue. Por exemplo,
Aqui na Vise nós costumamos trabalhar com sprints de 2 semanas, então a cada 2 semanas você nos paga pelo trabalho realizado nesse período. Isso pode parecer assustador, porque dá uma impressão de que você vai começar o projeto sem ter a menor ideia de quanto tempo vai durar e quanto vai custar. Mas se conduzido corretamente e aliado à entrega contínua, o escopo aberto, na verdade, torna as coisas muito mais seguras para você. A entrega contínua é uma prática em que, ao invés de fazermos uma grande entrega no final do projeto, entregamos software funcionando ao final de cada sprint. Para entender como isso pode ser vantajoso para quem contrata, coloque-se no lugar do fornecedor. Lembre-se que o erro de estimativa em projetos de software não é uma falha de deficiência do fornecedor, mas uma impossibilidade técnica. Não existe uma maneira de acertar o planejamento nesse tipo de projeto. Então imagine que você tem que vender projetos e 70% das suas estimativas falham. O que você faria? É claro, você colocaria margem, muita margem. E isso é o que alguns fornecedores fazem. Simplesmente dobram suas estimativas, tanto de preço quanto de prazo. Mas mesmo dobrando, os projetos atrasam e dão errado. Como isso é possível? O fato é que o problema não está em um erro de planejamento, mas na maneira de se abordar o desenvolvimento de software. Se é impossível planejar em detalhes com tanta antecedência, então o processo de desenvolvimento deve ser mais interativo. E é aí que entra a entrega contínua. É um processo muito mais transparente. Antes do início, o fornecedor te dá uma estimativa, para que você tenha uma visão do todo. E ele te diz algo como: olha, esse projeto deve levar 6 meses e custar tanto. Mas você não contrata os 6 meses e não assume todo esse compromisso financeiro. Você contrata apenas o primeiro passo. Esse primeiro passo precisa necessariamente ser software funcional, algo que você possa testar e talvez até começar a usar no mundo real. Em seguida, você contrata o segundo passo, depois o terceiro e assim por diante. Pode dar a impressão de que você está trocando a certeza por incerteza, mas isso não é verdade. Se 70% dos projetos atrasam, que certeza você tem ao contratar um grande projeto de escopo fechado? Você está, na verdade, trocando uma grande promessa que tem 70% de chance de falhar por pequenos passos na direção certa. Se você iniciou um grande projeto estimado em 8 meses de desenvolvimento, mas a cada 15 dias o fornecedor entregou um pedacinho do software funcionando, não existe nenhum risco de, ao final do prazo combinado, você não ter nada para mostrar. Ao invés de esperar 8 meses para ter o software, talvez em 1 mês e meio ou 2, você já tenha algo realmente útil, que possa colocar em produção e melhorar a vida dos seus usuários. E se você tivesse enganado na contratação e fechado com um fornecedor que não tem condições de entregar, ele não vai entregar desde o início. Então, como seu compromisso é por sprint e não pelo escopo completo, ao ter problemas, você simplesmente encerra o contrato e chama outro fornecedor. Você vai descobrir os problemas cedo e será muito mais fácil remediá-los. Por isso, o meu conselho é que, além de tomar todas as precauções de que falamos semana passada, você converse com seus fornecedores sobre contratos de escopo aberto. Dê preferências para contratos em que você não tem um compromisso de prazo mínimo ou que esse compromisso seja pequeno. Por exemplo, de 2 sprints. Se alguns fornecedores forem muito resistentes a esse formato, isso pode ser um sinal de alerta. Você realmente não quer pagar 40% do valor do software como entrada para início do trabalho e esperar 8 meses para ter alguma coisa funcionando. Não tem jeito. Para contratar desenvolvimento de software, você vai precisar assumir risco. O escopo aberto com entrega contínua, na verdade, diminui o seu risco. Ao invés de um contrato em que você esteja prevenido juridicamente caso uma situação difícil aconteça, prefira um contrato onde você não vai se colocar em situações difíceis. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Então compartilha com seu líder, com seus colegas e também com seus fornecedores. Vamos deixar todo mundo na mesma página sobre esse assunto. Até semana que vem.